Começaremos esse vídeo com duas perguntas que inquietavam os aliados antes do fim da guerra. A primeira era se os alemães tinham tecnologia nuclear, e a segunda, se eles tinham ou não bombas atômicas. A resposta para a primeira pergunta era sim. Para a segunda, a resposta era bem menos clara. A possibilidade de os alemães possuírem bombas atômicas era tão assustadora para os aliados que uma missão especial foi lançada, tendo como tarefa capturar tanto cientistas quanto tecnologia nuclear antes que uma bomba viesse, de fato, a ser construída. Os resultados dessa missão aliada revelariam que a Alemanha nazista estava, de fato, próxima de alcançar o poderio atômico, e a capacidade de transformar esse poderio em armas seria apenas questão de tempo. A Alemanha era incontestavelmente a líder mundial em pesquisas sobre fissão nuclear. Em 1938, dois cientistas alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, e uma austríaca, Lise Meitner, haviam descoberto a fissão nuclear. Em 1939, o físico-químico austríaco Paul Hartwig alertara o governo alemão a respeito da possibilidade de uso militar de reações nucleares em cadeia. Um grande número de físicos formou o assim chamado Clube do Urânio, numa clara preparação para os esforços de guerra. Felizmente para os aliados, Hitler e outros nazistas importantes tinham pouco interesse no programa, favorecendo a construção de armas convencionais, o que fez com que o progresso do programa atômico alemão fosse muito lento em comparação ao dos britânicos e ao projeto Manhattan americano, praticamente o deixando sem recursos. O projeto Manhattan, por seu lado, desenvolveu-se rapidamente por conta do medo de que os alemães conseguissem a bomba antes dos aliados. O projeto alemão foi dividido em 4 áreas: a produção de urânio e água pesada, e as de separação de isótopos de urânio e de construção de um pequeno reator nuclear chamado Uranium Machine, ou máquina de urânio. O projeto, no entanto, movia-se bem lentamente. A água pesada, vital para moderar a energia liberada nas reações em cadeia, era, por exemplo, produzida na Noruega ocupada pelos alemães. Um comando anglo-norueguês atacou severamente a limitada fonte desse material. Os alemães não perceberam que varetas de grafite também poderiam fazer o trabalho de moderador de reações nucleares igualmente bem. Esse método foi, inclusive, o adotado pelo Projeto Manhattan. Independentemente do lento desenvolvimento do programa atômico alemão, os aliados permaneciam desconfiados. Em setembro de 1943, a Operação Ausos fora criada, e seria composta, dentre outras, por unidades conjuntas de cientistas britânicos e americanos. A principal tarefa daquele grupo de homens era capturar recursos nucleares alemães, tanto materiais quanto pessoais, e encontrar evidências do programa atômico nazista antes que a União Soviética conseguisse fazê-lo. Hitler falava constantemente sobre novas e surpreendentes armas de vingança, as conhecidas armas V, e juntou talentosos físicos e químicos para trabalhar em pesquisas atômicas na Alemanha. Relatórios das atividades atômicas alemãs foram seriamente levadas em consideração na Casa Branca e no governo britânico. A Operação Ausos foi comandada pelo coronel Boris Pash, um oficial de inteligência do exército americano, e incluía alguns dos mais notáveis espiões e cientistas americanos e britânicos, tais como o tenente-comandante Eric Welsh, chefe da seção norueguesa do M6, o químico e espião britânico Michael Perrin, chefe da Tube Alloys, uma empresa de fachada responsável pela pesquisa de armas nucleares britânicas, Samuel Goudsmit, um físico americano de origem holandesa, o tenente-coronel John Lansdale, anteriormente encarregado da inteligência e segurança do projeto Manhattan, e o comodoro da Força Aérea Britânica Sir Charles Hambro, um banqueiro e espião britânico-dinamarquês. No total, a Ausos contava na fase inicial com 7 oficiais militares profissionais e 33 cientistas. Após a invasão da Normandia, a Ausos envidou esforços para tentar capturar o importante físico francês Frédéric Joliot-Curie, genro de Madame Curie. O tenente-coronel Pash e sua pequena unidade avançaram rumo a Paris em companhia dos franceses da 2ª Divisão Blindada, à procura de Joliot-Curie.
Pesch e seus comandados foram forçados a lutar em combates esporádicos contra a resistência alemã, capturando Joliot-Curie em seu escritório em 25 de agosto de 1944, sendo extensivamente questionado sobre as atividades desempenhadas pelos cientistas alemães que haviam visitado seu laboratório e lá realizado experimentos nucleares. Quando o 21º Grupo de Exércitos Britânico libertou Bruxelas, a missão Alsos estivera por perto, escoltada no perímetro da capital belga por veículos da Força Aérea Britânica. No dia 7 de setembro, a Alsos capturou o escritório do Union Minière du Haut-Katanga, o maior fornecedor mundial de minério de urânio proveniente do Congo belga, descobrindo então que 1.000 toneladas de urânio refinado tinham sido enviadas para a Alemanha. A Alsos também capturou 68 toneladas que ainda estavam na Bélgica. Todas as informações obtidas até aquele momento apontavam para a cidade de Estrasburgo como o foco das atividades atômicas alemãs. A Alsos mudou então sua área de atuação para a mesma do 6º Grupo de Exércitos e descobriu um laboratório nuclear alemão no hospital daquela cidade. Alguns cientistas foram capturados, mas os grandes nomes conseguiram ficar um passo à frente de Pesch e da Alsos. Documentos descobertos em Estrasburgo confirmaram que os alemães não haviam conseguido desenvolver um processo prático para o enriquecimento de urânio, o que era absolutamente necessário para o desenvolvimento de armas atômicas. Aparentemente, os alemães não tinham uma bomba atômica funcional, embora talvez eles ainda pudessem produzir algum tipo de bomba suja. A última ofensiva alemã na frente ocidental, a Operação Vento do Norte, agora ameaçava Estrasburgo. Pesch ordenou que todos os documentos capturados fossem destruídos antes de deixar a cidade no dia 8 de janeiro de 1945. Um novo quartel-general foi estabelecido na cidade alemã de Arnhem. Em março, o 12º Grupo de Exércitos americano lançou a Operação Lenhador para expulsar as forças alemãs a oeste do rio Reno. A missão Alsos entrou em Colônia no dia 7 de março, mas pouca informação foi encontrada. O interrogatório de prisioneiros alemães revelou que urânio e tório eram processados na Alemanha, numa planta fabril na cidade de Oranienburgo, cidade que estava no caminho a ser seguido pelo Exército Vermelho. Os superiores de Pesch organizaram um massivo ataque aéreo à fábrica em 15 de março de 1945, quando 612 bombardeiros B-17 arrasaram o local, impossibilitando seu uso pelos alemães e a coleta de informações pelos soviéticos. Em 30 de março, a missão Alsos alcançará a cidade universitária de Heidelberg. Vários importantes cientistas foram capturados, revelando que o programa alemão de armas atômicas havia sido realocado para várias pequenas cidades. Otto Hahn tinha um laboratório em Tailfingen. Werner Heisenberg trabalhava num laboratório em Hechingen. E talvez o fato mais alarmante, a pilha de urânio de Heisenberg, um pequeno reator nuclear, estava escondida em Hagenow. Com o contínuo avanço da Alsos pelo oeste da Alemanha, seus membros acabaram descobrindo outros componentes do reator nuclear, além de 8 toneladas de óxido de urânio e vários cientistas encarregados. O problema agora era que os principais objetivos da Alsos, a pilha de urânio e os laboratórios de Heisenberg e Otto Hahn, estavam no caminho do primeiro exército francês. As forças americana e britânica estavam determinadas a não permitir que os franceses se apoderassem dos segredos atômicos da Alemanha. Primeiramente, foi feita uma tentativa de realocar os limites do avanço dos exércitos para garantir que as tropas americanas chegassem lá primeiro, o que acabou falhando. Nesse ínterim, a 83ª Divisão de Infantaria Americana capturou a cidade de Stassfurt no dia 15 de abril, descobrindo 1.000 toneladas de minério de urânio. O coronel Pesch rapidamente organizou a transferência desse material ao longo de 10 trabalhosos dias, utilizando 260 caminhões completamente carregados. Aquela foi uma operação realizada de modo apressado, já que Stassfurt estaria na zona de ocupação soviética do pós-guerra. Os homens de Pesch levaram aquele valioso material para a Grã-Bretanha usando aviões e navios, evitando, mais uma vez, que os soviéticos obtivessem qualquer vantagem. Em 20 de abril de 1945, dia do último aniversário de Hitler, os franceses estabeleceram uma cabeça de ponte através do rio Neckar. Eles estavam agora a uma pequena distância até as cidades de Hagenow, Tailfingen e Hechingen. A Alsos teve que se mover depressa, sob o risco de os franceses reunirem todos os cientistas e toda a tecnologia que lá havia. Uma força de ataque foi montada para penetrar na retaguarda das linhas inimigas e superar os franceses naquela busca. Seus cientistas agiam agora como tropas regulares.
As forças de Pesce tinham 2 carros blindados M8 Greyhound, 3 jipes armados com metralhadoras, incluindo 2 MG-42 capturadas dos alemães e outros 3 jipes sem armamento. Acompanhando-os estava um único batalhão americano de engenharia, além do brigadeiro-general Eugene L. Harrison, chefe de inteligência e assistente do 6º Grupo de Exércitos. Essa força-tarefa conjunta americano-britânica atingiu Hagglor no dia 22 de abril, sem oposição. Num porão abaixo da igreja, a equipe descobriu um reator nuclear experimental alemão, mas sem urânio ou água pesada. Pesce deixou Sir Charles Hambro encarregado de desmontar o reator, enquanto ele partia para Hechingen, onde capturaria mais 25 cientistas. Em Tailfingen, a missão Alsos capturou Otto Hahn e mais 9 membros de sua equipe. Enquanto isso, em Hagglor, a Alsos encontrou uma série de documentos secretos numa fossa, e depois 3 reservatórios de água pesada e 1,5 toneladas de lingotes de urânio enterrados no campo. Heisenberg ainda estava solta, no entanto. Em 1º de maio, Pesce, com 10 de seus homens em 2 carros blindados e 2 jipes, partiram com a intenção de capturá-lo. No dia seguinte, Werner Heisenberg foi finalmente detido em sua casa em Urfeld, onde a Alsos chegou a trocar tiros com forças alemãs. A missão Alsos tinha sido um completo sucesso. Os aliados ficaram surpresos. Depois de toda a tensão e medo, o pequeno reator atômico no porão não tinha funcionado e nunca poderia ter sido capaz de fabricar uma bomba atômica. Entretanto, o urânio, os documentos e os cientistas capturados valeriam o ouro para o Projeto Manhattan e para a futura Guerra Fria.